No vídeo de hoje eu vou analisar duas carteiras de inscritos que estão começando a investir, não passa de R$ 5.000, e essas carteiras têm o foco em fundos imobiliários e em ações. Quais serão os pontos positivos e os negativos, quanto que rende a carteira e como que eu faria para continuar aportando. Lembrando que se você quiser ter sua carteira analisada, você pode mandar o link da sua carteira no meu Instagram, que eu estarei analisando de acordo com a ordem cronológica e eu darei prioridade para quem for membro do canal. Então a primeira carteira é do inscrito e também membro Rony Ellison. Ele tem R$ 4.102 investidos, se transformar em R$ 4.236, subiu 3,25% fora os dividendos. Então ele está 31% em ações, 68, quase 69% em fundos imobiliários. Ele começou no mês 6 de 2023, aplicou quase R$ 180, depois 635, 1027, 1.500, não aplicou no mês 10, no mês 11 foi para R$ 2.000, então ele faz aportes em torno de R$ 500 por mês. Ele tem somente 4 ativos, a metalúrgica Gerdau, 64 ações, comprou no preço médio perto de R$ 11, caiu 3%. Também tem BB Seguridade, 10 ações, comprou num preço médio muito bom de R$ 30, subiu 11%. Também tem Klabin, 50 ações, comprou a 4,23, subiu 5%. Por fim, ele tem Petrobras, 2 ações, comprou a 29,93, subiu 28,3%. De fundos imobiliários, ele tem 5 ativos também, MCHF11, MXRF11, BTCI, o VGIR e o VGHF11. Tem bons fundos imobiliários, todos eles ele está positivo. E ele não colocou nenhuma reserva de oportunidade em renda fixa aqui na carteira, mas também não faria sentido já que você está começando e tem ações abaixo do preço teto. Você não precisaria fazer reserva de oportunidade, já que você teria onde investir. De proventos futuros e recebidos, ele tem R$ 115. Dividido pelo valor que ele aplicou de 4.102, daria um yield de 2,81%. Somando com sua valorização, chegaria em 6%, cerca de meio ano investindo. É uma boa rentabilidade, ainda mais para quem está começando. Sendo que no mês 12 ele recebeu quase R$ 45 de dividendos, equivale a praticamente 1% do que ele tem aplicado. Então o que eu faria com essa carteira? Como meu foco é 100% em ações, na parte dos fundos imobiliários vai depender da sua estratégia. Claro, se você quer uma carteira muito forte em dividendos, levando em conta que não vai ter muita valorização, você poderia sim focar em fundos imobiliários. Mas como eu foco em ações, eu faria o seguinte: eu continuaria aportando em metalúrgica Gerdau, porque está bem atrativa, inclusive você consegue reduzir um pouco seu preço médio, e continuaria aportando em Klabin, já que está beirando o preço teto, até R$ 4,50 teria margem de segurança. Em seguida, você poderia adicionar outra ação na sua carteira, ou então fazer caixa. Mas muito provavelmente, como você já investe em fundos imobiliários e gosta dessa estratégia, você poderia continuar aportando também em algum fundo imobiliário que esteja atrativo. Então tenha em mente que como o fundo imobiliário não oscila tanto e não tem tanto potencial de crescimento, foque em comprar o mais barato possível para otimizar seu yield on cost. Sendo assim, você teria duas ações óbvias para aporte, sendo que eu focaria principalmente em metalúrgica Gerdau, mas tenha uma coisa em mente: você tem metalúrgica Gerdau, Klabin e Petrobras de Commodities. É uma carteira bem volátil e o de mais previsível na sua carteira vai ser em si os fundos imobiliários. Então você poderia adicionar outras ações previdenciárias também na sua carteira, ou quem sabe uma ação de crescimento, já que você tem bastante fundos imobiliários. Eu não aumentaria por enquanto o número de fundos imobiliários porque você tem boas opções ainda. Para quem está começando é uma ótima carteira, claro, tem suas pimentinhas, tem a Petrobras, mas como você comprou num bom preço, te dá bastante margem de segurança, você pode ir colhendo os dividendos, mesmo que não seja uma posição relevante. Apenas R$ 76 a carteira. Então esse é o problema de você diversificar demais. Esse é um erro muito comum, inclusive que grande parte das pessoas que estão começando faz. Diversificam muito e não montam uma posição relevante nos ativos que estão baratos. Porque digamos que você tivesse comprado praticamente tudo que você tem investido em ações em Petrobras. Você teria cerca de R$ 1.300 hoje em Petrobras e tivesse comprado nesse preço médio. Se você fizesse outro aporte de R$ 500, seu preço médio não subiria tanto. Agora, se você fizer um aporte de R$ 500 em Petrobras, que hoje está muito cara, seu preço médio vai ser praticamente o preço atual, já que você tem somente duas ações nesse preço médio. E se você comprar R$ 500 de Petrobras, você compra muitas ações e essas duas ficam irrelevantes. Então, por isso, quando você identifica ações baratas, que são bem descontadas, são seguras, eu aportaria sem medo, até porque você está seguindo a estratégia e aportando o que está mais descontado de acordo com o preço teto. Mas é uma boa carteira, fazendo aportes inteligentes e rebalanceando,
poderá chegar muito longe. A outra carteira é do inscrito Brian, ele tem R$ 4.362 aplicados, se transformaram em 4.938, subiu 6,6%. Então ele começou lá no mês 1 de 2023, ele colocou quase R$ 500 e deixou parado até o mês 9 de 2023. Então de fato ele começou a investir no mês 10. Aí de 500 foi para 1.300, depois 1.800, 3.800 e agora quase R$ 5.000. Está praticamente meio a meio, 50% fundos imobiliários, 50% em ações. Ele tem 6 ativos, tem BB Seguridade sua principal posição, 20 ações, comprou a 30,97. Um bom preço médio, subiu 8,2%. Também tem Irani, 49 ações, comprou bem próximo do preço médio, mas ainda está abaixo do preço teto, subiu quase 1%. Comprou Transmissão Paulista, 14 ações, a 24,75, subiu 5,3%. Também tem Goal, 28 ações, comprou bem próximo do preço atual, praticamente não oscilou. Penúltima ação é a Taesa, 6 ações ele tem, comprou a 34,50, subiu 8,4%. Por fim, comprou o Banco do Brasil, 4 ações, pagou 48,95 de preço médio, subiu 13%. De fundos imobiliários, ele tem IRDM11, o CPTS11, VGIR, XPLG, KNCR11 e o MXRF11. Esses 3 fundos foi o que ele mais acertou, inclusive pegou um bom preço médio. E são 3 fundos com excelentes administrações. Então se você tivesse focado principalmente nesses 3, porque você tem um baixo patrimônio, você teria um bom preço médio e uma posição bem mais relevante. Mas de qualquer forma tem o CPTS11 ainda que está abaixo do valor patrimonial, é um bom fundo, então ainda teria oportunidade de aportes. De dividendos futuros e recebidos já são R$ 109. R$ 109 dividido por 4.632, que foi o que ele aplicou, chegaríamos em 2,35%, mais 6,62%, praticamente 9%. Então 9% em tão pouco tempo é excelente. Claro, tudo está subindo, a bolsa subiu muito de lá para cá, mas não tira seu mérito. Então de maneira geral, o que eu faria com essa carteira? Basicamente você já tem 6 ativos. É um número baixo, mas como você tem pouco valor investido é o suficiente. Eu continuaria meus aportes, principalmente Metalúrgica Gerdau, está bem atrativo, está bem barato. Você tem que ter em mente que é uma empresa de commodity, então quando está em baixa recebe pouco dividendo, mas aproveita para melhorar o preço médio e aumentar a posição. Quando está em alta você colhe os dividendos. E Irani também aumentaria minha posição, já que está abaixo de R$ 11 o preço teto. Claro, é uma empresa que não é tão volátil igual a Klabin, até porque ela não vende a celulose, mas é uma small cap, então em si small caps variam mais do que empresas consolidadas, mas é uma boa empresa e está no ramo do futuro, papéis e embalagens. Sobre fundos imobiliários, como não é o foco do canal e eu não invisto, mas eu sei que grande parte das pessoas investem pela renda mensal, você também poderia aportar no que está mais atrativo, não tem problema. Sua estratégia, mesmo que seja diferente da minha, pode trazer bons resultados. Então hoje o CPTS11 ainda estaria atrativo, talvez o VGIR, então você poderia identificar os que está mais atrativo. Esses 3 aqui subiram demais, inclusive o MXRF11 é o queridinho de todos, tem um ágio muito grande no seu valor patrimonial, o KNCR11 subiu bastante, é um bom fundo administrado pela Kinea, então você tem ainda opções para aportes. Caso futuramente alguma ação fique cara, passe seu preço teto, aí sim você poderia ou adicionar outra ação ou então fazer caixa. Levando em conta que você tem uma ação de seguradora, uma ação de papéis e embalagens, uma ação no ramo de transmissão de energia, uma de commodity no ramo do aço, outra ação de transmissão de energia e uma bancária. Então você poderia colocar futuramente uma ação de saneamento, claro, se estivesse atrativo, uma ação no ramo de indústria, quem sabe uma Indústrias Home ou uma VEG, se você quiser empresa de crescimento. Então tem diversas opções ainda, mas o que mais vai importar mesmo é o preço que você vai pagar. Então hoje Irani e Metalúrgica Gerdau são as opções mais racionais. Claro, o Banco do Brasil a R$ 55 não estaria tão caro, mas também não está barato. Se você fosse fazer aportes pequenos e conforme fosse caindo, você poderia reduzir o seu preço médio, também poderia fazer parte da estratégia. Mas aí cabe a você, claro, se você estaria disposto a comprar Banco do Brasil nessa cotação, já que a margem de segurança não seria tão atrativa. Então, como vocês podem observar, as pessoas que estão começando e têm um capital bem baixo investido, elas costumam diversificar demais. Se você levar em consideração que o Banco do Brasil subiu 13% e a sua menor posição, então se ele tivesse alocado maior quantidade de capital, teria uma valorização muito maior e uma rentabilidade maior. Se ele tivesse focado, quem sabe, em Banco do Brasil e em Taesa somente, porque é um capital baixo, teria uma valorização muito maior e comprado num bom preço médio.
O mesmo vale para esses 3 fundos imobiliários. São 3 fundos excelentes, muito bem administrados, então você não teria por que ter tanto temor já com capital baixo. Então, se você tivesse alocado seu capital nesses 3 fundos, em vez de ter comprado mais esses 3, você teria um bom preço médio e uma boa rentabilidade. Claro, ainda tem poucos fundos imobiliários e poucas ações, não se preocupe. É só você continuar aportando o que está mais atrativo e as outras posições vão ficar irrelevantes e não vai ser um percentual tão grande na carteira. Você vai rebalanceando da forma que estiver mais atrativo e o que compensar mais. De maneira geral, é uma boa carteira, muito bem montada, tem ativos previdenciários com foco em dividendos. Se você manter a consistência e continuar os aportes de forma inteligente, no longo prazo chegará no seu objetivo. Então me diz aí, qual carteira que você curtiu mais? A do Brian ou a do Rony Ellison? Comenta aqui embaixo nos comentários. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso a uma planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível e você me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.